Oi pessoal, meu nome é Diogo. A minha tarefa mais ou menos é mostrar para vocês como é que vai funcionar a nossa inteligência artificial ali da bota inteligente, como que ela funciona no geral e mostrar também onde é que a gente precisa da ajuda de vocês. Mas isso, vamos por parte. Primeiro, eu preciso falar para vocês como é mais ou menos uma inteligência artificial no geral. Você já deve ter visto por aí muitos exemplos, principalmente em rede social, quando você pesquisa alguma coisa e depois de uns dias começa a aparecer propaganda sobre aquela coisa que você pesquisou um tempo atrás. E isso é inteligência artificial, que ele pega o que você pesquisou com o que ele tem para oferecer. Ele faz ali um certo grau de relação e fala: Isso aqui é o que ele tem maior chance de gostar, então eu vou mostrar isso daqui. Esse é o tipo de IA que a gente vai mostrar na bota inteligente. A gente tem outros também, por exemplo, aqueles de previsão de rota, de previsão de colisão, previsão de venda, que são o que eles usam, e outros diversos ainda, que são, por exemplo, aqueles que vêm em mercado financeiro, piloto automático de aeronave, aqueles que a linha 4 a amarela aqui de São Paulo usa, mineração, que é o que a Vale usa. Enfim, são vários, mas a gente vai focar no primeiro. Só que para mostrar como que a IA funciona, primeiro eu vou dar um exemplo muito genérico e bem básico. Imagina que a gente está tentando encontrar um grau de relação entre uma galinha e dinossauros. Então a gente tem uma imagem de uma galinha e a imagem de um dinossauro. À primeira vista, é difícil você ver alguma semelhança entre os dois, né? Então você fala que são baixas as chances deles serem relacionados. Mas quando a gente começa a comparar com outros casos, outras imagens, a gente vê que essa chance ela vai mudando, ela vai aumentando. A gente começa realmente a considerar que talvez eles sejam relacionados. Talvez eles tenham alguma coisa a ver. E é isso mais ou menos que a IA vai fazer. A diferença é, quando a gente faz isso manualmente, isso pode levar tempo, né? Então imagina uma pessoa sentada numa cadeira ali, olhando três, quatro livros cheios de imagem, de histórico de dinossauro, tentando encontrar um grau de comparação ali entre dinossauro e galinha, né? Suponho que isso vai levar um tempo. A, a diferença é, aqui entra a inteligência artificial. O que a gente vai fazer para ela? A gente vai pegar todas essas enciclopédias que a gente chama de regra de inferência e vai dar para a inteligência artificial para ela encontrar uma relação entre, aqui no nosso caso já, entre a marcha normal e as marchas patológicas. Então, a gente tem o sujeito andando e aí a gente vai ter a nossa IA operando. E com base no que vocês preencherem, no conhecimento que vocês têm, que a gente não tem esse conhecimento escrito, ele está na cabeça de vocês. Então a gente precisa criar essas regras para a IA seguir elas e afirmar. Esse tipo de marcha tem uma determinada chance de ser esse tipo de patologia. Não sei se vocês entenderam direito. Mas, por exemplo, imagina que aqui ele vai pegar 3, 4, 5 regras que vocês escreveram, ele vai analisar de acordo com a marcha, de acordo com o que ele tem de que se considere saudável, e vai falar: esse sujeito tem 12% de chance de ter uma marcha antálgica. E aí, esse o resultado da inteligência artificial que vai poupar um tempo enorme e já vai apontar direto para o que sai, né? O que sai o que desvia da média ali, o que desvia do normal, para que vocês não precisam ficar olhando dado a dado. E aí entra a parte que a gente precisa da ajuda de vocês, que é justamente para preencher essas regras. Então, a gente tem lá alguns valores que a gente considera como saudável. Esses valores eles podem estar incorretos, mas eles podem ser alterados depois, não é muita preocupação agora. Provavelmente eles estão incorretos, afinal. Mas isso não é importante agora. E de acordo com esses valores, a gente tem, por exemplo, vamos considerar ali alguns casos, que a gente tem, por exemplo, tempo de apoio é superior e o tempo de balanço é inferior ao que se conhece como saudável. E aí a gente tem vários desses casos descritos lá na planilha. A tarefa mais ou menos que a gente precisa que vocês façam é olhar esses casos e dizer quais são as chances deles terem essa chance de, essa patologia. Não em números, que em números quem vai fazer isso é justamente a inteligência artificial. Vocês têm que escrever ali com o que vocês entendem. Por exemplo, se a gente tiver uma variável que é superior e outra que é inferior, vocês podem falar, por exemplo, que é média. Não sei. É nisso que a gente precisa da ajuda de vocês. Preenchendo essa relação, essa tabela de inferência, a gente tem uma inteligência artificial muito mais precisa do que a gente está trabalhando agora.
E aí quando a gente tem ela mais precisa, a gente está poucos passos de finalizar ela para poder fazer ela operar de vez. Oi, meu nome é Gabriel. Eu estou trabalhando nessa parte de inteligência artificial junto com o Diogo e eu vim aqui para explicar um pouco como funciona a navegação dentro da planilha. Então, vocês vão conseguir acessar ela através do link que a gente vai estar disponibilizando e assim que você entrar nela, provavelmente você vai estar nessa página de introdução. Aqui a gente consegue visualizar todas as variáveis que são obtidas com o passo e a pressão. Então, elas estão divididas aqui e logo aqui na frente a gente tem os intervalos que a gente julga saudável através desses artigos que a gente deixou aqui na frente. Então, eles podem estar errados e podem ser alterados. Logo aqui a gente tem a unidade de medida para cada uma dessas variáveis e isso aqui pode ser alterado também através de conversão, a gente consegue aplicar. E aqui tem uma margem que está em porcentagem e ela vai estar inferindo essa margem de porcentagem em cada uma das variáveis. Então, esse valor numérico aqui ele está alterando de acordo com esse valor aqui em cima. Então, se a gente julga que 3% é o ideal, a gente vai estar tendo, por exemplo, no balanço, que o saudável seria 40%, a gente vai estar variando. Então, de 37% a 43% a gente está falando que é saudável para variar. A gente vai estar falando que é saudável para IA. Então, é mais ou menos assim que funciona. Aí a gente pode vir aqui e alterar, se vocês acharem que o ideal seja 2, por exemplo. Ela vai estar calculando automaticamente. Então, logo depois da gente fazer isso, a gente vai definir o que seria o saudável, né? A referência de saudável. Então, a partir desses valores, a gente passa a definir os outros, que seriam as variações que a gente pode encontrar, tanto superiores quanto inferiores. Então, pouco superior, superior ou muito superior, e inferior também. Então, pouco inferior, inferior ou muito inferior. Isso de acordo sempre relacionando com o saudável. Então, a IA, na hora que ela estiver trabalhando, ela vai pegar cada uma dessas variáveis de entrada e vai estar classificando elas, né? Então, depois de aplicar as regras de inferência, que eu vou estar mostrando logo à frente, ela vai dar um resultado. Isso individual para cada marcha que a gente estiver trabalhando. Então, para a marcha antálgica, por exemplo, no final ela pode falar que a chance dessa patologia seja baixa, ou média, ou alta, isso para cada uma dessas marchas. Então, depois de dar uma olhadinha aqui, conferir os dados, são todos de acordo, a gente pode passar para a próxima página. Passando aqui para a próxima página, a gente consegue ver uma tabelinha que é um guia, né, para a gente conseguir mexer nela sem muitos problemas. Então, cada linha dessa a gente vai falar que é uma regra aplicada. Então, aqui nessa primeira linha, a gente tem que o balanço é saudável. Então, quando o balanço for saudável, a resposta disso seria saudável, né? Seguindo a tabela aqui. Então, aqui a gente colocou como valor numérico porque é muito mais fácil de você alterar. Então, você pode colocar um aqui ou dois, ele calcula automaticamente. Apertando Delete, você consegue zerar essa célula. Então, a gente está trabalhando com cores para ser bem visual tudo o que está acontecendo. Então, vocês podem começar a preencher a partir daqui, essas células que estão em azul. Então, a primeira delas seria quando o balanço for muito inferior e o apoio for muito superior. Aqui lembrando que a gente está falando da marcha antálgica. Então, você pode vir aqui se você julga que isso seria uma chance muito alta da patologia, por exemplo. Então, você coloca um 3, Enter, ele já calcula e já deixa a corzinha aqui também para ser mais fácil a visualização. Então, através desse preenchimento que vocês vão fazendo aqui, a gente pode gerar as regras e aplicar na IA. Então, descendo aqui tem alguns outros casos que a gente já deixou pré-formulado. E se você continuar descendo, vocês vão encontrar toda essa parte vazia, onde vocês podem também clicar aqui em cada uma dessas células e gerar suas próprias combinações. Então, você pode vir aqui, por exemplo, jogar que o balanço é uma coisa e a passada é outra. Então você vem aqui na parte de passada e coloca aqui, se a passada for muito superior e o balanço for inferior, então isso aqui existe uma chance de ser, por exemplo, marcha antálgica, né? Que é essa página. Então é mais ou menos assim que funciona. Se você vir aqui, você consegue deletar também e refazer, caso aconteça algum erro. Então, aqui é basicamente a mesma lógica sendo aplicada às outras páginas,
com as outras patologias. Então, no geral, o funcionamento da planilha é esse. Nada muito difícil, só que se houver qualquer dúvida, peço que mandem mensagem pra gente. A gente pode estar disponibilizando nossos contatos, porque o preenchimento dessa planilha é extremamente importante para a aplicação da IA. Então, todas essas regras a gente vai estar exportando elas para dentro da IA e testando eventualmente mais para frente e tentando categorizar já a partir dos dados que a gente vai ter com as leituras. Então é isso, muito obrigado pela atenção.